Então tá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Lá na página 19, agora na questão 2, você está vendo lá o Hitler, né? Quanto tempo essa luta de mel vai durar? É uma charge, né? A charge foi produzida em 1939 pelo cartunista estadunidense Clifford. Na imagem, lê-se quanto tempo essa lua de mel vai durar entre a Rússia e os Estados Unidos, e a Alemanha. Então, de acordo com a imagem e seus estudos, responda as questões a seguir. Quem que são os personagens retratados na charge? O Adolfo Hitler da Alemanha e o Joseph Stalin da Rússia. Letra B. Quando a charge foi produzida? Está lá debaixo dela, 1939. Ô, Marcos, Oi. dia 6 é para entregar só os livros ou tem que entregar o caderno de atividades e o caderno também? Tudo. Ô, professor, pelo que eu tô sabendo, é só o livro didático. Ah, é? Eles me falaram que era tudo. Entregar, porque como que eu vou dizer? A mensagem que eu recebi é a seguinte: os meninos vão entregar o material dia 6. Aí eu fiquei imaginando que fosse tudo. Mas assim, pode ser que seja. Ah, então é melhor para vocês, né? Para quem está com atividade atrasada, né? Esse menino que entrou aí, um tal de Leonardo, ele é aluno da escola? Eu acho que não é, não. Eu também acho que não é, não. Achando. Não é dele, não. Também acho que não é, não, mas. Ele já se manifestou. Gente, como que ele consegue falar com o microfone fechado? É isso que eu percebi agora. É, eu também. Achei estranho. Isso, no mínimo, ele já baixou um programa para poder fazer alguma coisa aí. Então tá, vamos lá. É letra C. Porque os dois personagens... Então, para quem chegou agora, é o livro de atividades, lá na página 19. Porque os dois personagens estão em lua de mel? Porque era o pacto, né, de não agressão da Alemanha com a Rússia. Lembra, no início da guerra, o Hitler afirmou um pacto com a Rússia? E aí ele atacou a França, ele foi para o leste, na primeira fase da guerra, por isso que eles ganharam. Aí depois, quando ele resolveu atacar a Rússia, ele teve que dividir o exército, ficar uma parte atacando a Inglaterra e a outra parte atacando a Rússia. Aí dividiu o exército e enfraqueceu. Foi a segunda fase do equilíbrio. E aí a terceira fase, quando ele começou a perder território, foi porque o Japão atacou os Estados Unidos. Então vamos para a letra B. Por que a charge questiona a duração da lua de mel? Até, né, porque a charge fala assim, quanto tempo essa lua de mel vai durar? Porque a União Soviética sempre foi uma das maiores inimigas da Alemanha. Lembra, na Primeira Guerra Mundial, que o Hitler, que o Hindenburg queria os terrenos dos Balcãs, que eram os povos arianos, de olhos claros e pele clara, e os russos, com o pan-eslavismo, queriam os mesmos povos. Então, já começaram a brigar quando eles tomaram a região da Sérvia, né? Então, eles já eram inimigos desde a Primeira Guerra Mundial. Então, por isso o questionamento, quanto tempo vai durar essa lua de mel? Porque a Rússia era inimiga, né, da Alemanha. Pessoal, se tiver alguém que está atrasado, que não está me acompanhando, fala. Como vocês não falam nada, eu estou indo para frente. Questão 3. Observe a imagem e leia os trechos de textos a seguir. Então, vamos lá. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e o trabalho feminino manteve a economia da guerra em funcionamento, mais de 4.000 mulheres negras deram adeus para seus trabalhos domésticos. Ou seja, tiveram que sair das casas dos patrões, né, brancos, e foram obrigados a ir para a indústria. Então, lembra que eram todas as mulheres, não eram só mulheres militares que trabalhavam, não, eram todas as mulheres.
Texto 2. As mulheres foram prejudicadas no pós-guerra, pois o final da guerra começaram propagandas em prol da tradicional mulher. Então, depois que terminou a guerra, aí começou as propagandas para as mulheres voltarem para casa e ser dona de casa novamente. Porque agora não precisava mais do trabalho dela. Então, as alternativas aí ficou assim, ó. Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira e verdadeira. Só a segunda que é falsa. Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira e verdadeira. A questão da questão 4, letra A. Por que a Alemanha não poderia realizar uma guerra longa após o Tratado de Paz de 1919, que é o Tratado de Versalhes? Por que ela não poderia fazer uma guerra? Porque ela assinou um tratado, né, que limitava os recursos de matéria-prima e o armamento e o número de pessoas no exército. Após a assinatura do Tratado de Versalhes, se ela tivesse respeitado as leis, ela não poderia ter entrado em outra guerra, porque ela não poderia ter formado exército, ter construído armas, e muito menos ela não tinha matéria-prima, porque a região da Alsácia e da Lorena tinha ficado, né, que era a região onde tinha ferro e minério de carvão, tinha ficado para a França. Então, vocês vão colocar aí, porque as cláusulas do Tratado de Versalhes impediam ela de se remilitarizar. E, além disso, ela perdeu áreas importantes com recursos minerais. Foi isso, pessoal? Sim. Ótimo. Então, vamos para B. Qual a solução encontrada pela Alemanha para contornar as limitações de recursos na própria guerra? A chamada guerra relâmpago. Como não tinha como ficar demorando muito na guerra, eles usavam a tática de guerra chamada de guerra relâmpago. Os bombardeiros, aviões, jogavam bombas sobre as cidades. Primeiro, era um ataque surpresa. Então, ninguém estava esperando. Aí já chegavam os aviões, faziam um bombardeio, por terra já entravam os tanques, arrasando o restante que sobrava, e por último entravam os soldados de infantaria para terminar de liquidar e dominar a região. Aí não tinha chance para o inimigo, era como se fosse um ataque surpresa. Primeiro um aéreo, depois um por tanques e depois vinha a infantaria. Eram os soldados por terra. Se tiver tudo ok, já passo para 5. Se tiver alguém para fazer, me avisa. Questão 5. A respeito das alianças formadas pelos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, disserte sobre quais eram os interesses em comum entre a Alemanha, Itália e Japão que facilitava a união desses países. Então, por que será que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha, a Itália e o Japão se uniram? Porque primeiro eles lutavam contra o comunismo. Então já era um elemento em comum. Você pode colocar aí que eles lutavam contra o comunismo. A Alemanha, a Itália e o Japão tinham interesses de expandir território. Como eles não podiam ir para a África nem para a Ásia, eles tiveram que expandir dentro do território deles mesmo. No caso do Japão, o Japão se estendeu, né, sobre a China, que era a vizinha dele lá. Eles dominaram territórios na China. Só isso ou tem mais coisa? Só tem isso. São 2 argumentos, né? O primeiro é porque tanto o Japão como a Alemanha e a Itália lutavam contra o comunismo porque eram governos totalitários. Segundo, eles tinham interesse em expandir território. Então, eles tinham ideias em comuns, né? Por isso que eles se uniram. Geralmente, as pessoas com ideias em comuns se unem.
Questão 6. Justifica a seguinte afirmação do historiador britânico Eric Hobsbawm. As decisões de invadir a Rússia e declarar guerra aos Estados Unidos decidiram também o resultado da Segunda Guerra Mundial. Então, por que a decisão da Rússia de declarar guerra aos Estados Unidos, né, da Alemanha invadir a Rússia e declarar guerra aos Estados Unidos, decidiram a guerra? Porque até a invasão da Rússia, a Alemanha estava concentrando todos os seus exércitos ao oeste, na França. Então, estava ganhando a guerra. Foi aquilo que eu falei na primeira questão. Quando descumpriu o pacto de não agressão com a Rússia, teve que dividir o exército. E quando o Japão atacou a base de Midway, né, de Pearl Harbor, lá no Pacífico, os Estados Unidos entrou descansado, com mais de 1 milhão de homens e suprimentos e financiamento aos países aliados, e acabou derrotando a Alemanha. Então, uma breve resposta aí para resumir tudo isso seria o seguinte, né, que com a entrada da Rússia e da Alemanha, dois países fortes, a Alemanha começou, e dos Estados Unidos, a Alemanha começou a perder a guerra. Com a entrada da Rússia, equilibrou. Com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha começa a perder. Márcio, deixa eu só te interromper rapidinho. A internet da Karine está caindo muito. Ela acabou de ligar aqui para minha mãe para me avisar. E ela não vai conseguir entrar. Eu estou aqui adicionando. Ela manda convite, eu adiciono, mas daí demora para entrar. Quando ela entra, cai. Eu imaginei que fosse a internet. Então, vamos lá para a questão 7. Relacione as colunas entre as datas e os fatos históricos. Então, acompanha comigo. Invasão alemã à Polônia. Letra A, 1939. Dia D. Letra E, 1944. Rendição da Alemanha. F, 1945. Ataque japonês à base estadunidense de Pearl Harbor. Letra C, 1941. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Letra F, 1945. Vitória soviética na Batalha de Stalingrado. Letra D, 1942. Ocupação da França pela Alemanha. Letra B, 1940. Criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Letra F, 1945. E Conferência de Munique, letra A, 1939. Que foi a conferência que eles exigiram que o Hitler não começasse a Segunda Guerra. Ele assinou, mas mesmo assim ele começou. E a Inglaterra e a França, como não estavam preparadas para a Segunda Guerra, tiveram que aceitar. A questão 8 é a letra C, C de carinhoso. Agora, lá na página 25. Então, vai ficar lá a primeira questão. Vai ficar a letra C, apenas a 1 e a 2. A segunda questão vai ficar a letra C, corrida armamentista. A questão 3. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Vou repetir. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Pronto? Vamos para 4. A 4 é letra E de elefante. A 5, Márcio, vocês estão... Não deu para me entender. Oi? A 4 é a E?
A 4 é a E. E de elefante. A 5. Você está vendo lá o presidente John Kennedy, dos Estados Unidos, e o Nikita Khrushchev, que é um homem, tá? Nikita Khrushchev é um homem, que é o presidente da Rússia. Então, durante a Guerra Fria, ele sentado em 2 mísseis, medindo força, que é a Guerra Fria, né? Corrida armamentista. Sobre o que os presidentes Nikita Khrushchev e John Kennedy estão sentados. Estão sentados sobre mísseis de longo alcance. Letra B. Qual é o fato histórico apresentado na charge? A corrida Armamentista. Exatamente, a corrida armamentista. Essas daí vocês tinham feito? Não. Não. Eu tô perguntando para mim mais devagar. Tá, como que ficou a? O presidente eles estão sentados sobre mísseis de longo alcance. Pessoal, eu vou ditar a letra C, tá? Se alguém atrasar, me avisa. Eu vou fazer um resumo dela aqui. Então, vocês podem colocar assim, ó. Qual o significado da queda de braço? Você vê que eles estão lá na charge fazendo uma queda de braço. E do dedo em posição de apertar o botão. Tá vendo que eles têm um dispositivo na mesa com um fio ligado nos mísseis, né? Que a qualquer momento poderia disparar uma guerra de fato. Mas o significado da queda de braço. Então, coloca assim, a queda de braço apresenta a disputa. A queda de braço representa a disputa por áreas de influência no mundo. Ponto, na mesma linha. O significado de apertar o botão refere-se à tensão vivida durante a Guerra Fria. Refere-se à tensão vivida durante a Guerra Fria. E o perigo de um ataque nuclear. Em que página que tá, Márcio? A internet tinha caído. Na 27. Márcio, e o perigo que não deu para me entender? E o perigo de uma guerra nuclear. Ô, Jorge Willis, você pegou a letra C? Eu não peguei nem a questão 4 da página 26. Minha internet caiu. A 4 é a letra E. A letra A da questão 5. Estão sentados sobre mísseis de longo alcance. Na hora que você terminar, me avisa, que eu já passo para a próxima. O Jorge William está com a voz do Pedro, né? Eu me senti ofendido agora, Márcio. Mas é pra passar pra B.
Ai, Deus. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu falei, eu vou criar uma discórdia aqui no grupo. Então vamos, letra B. Qual que é o fato histórico representado na charge? A corrida armamentista. Pode ir para a próxima. A letra C. A queda de braço representa a disputa por áreas de influência. A queda de braço representa disputas por áreas de influência. Ô, Márcio, Oi. você pode me falar a página 20, verdadeiro ou falso? Página Deixa eu só 20. terminar essa daqui com o Jorge William, Tá. que eu já falo para você. Tá. Ponto na mesma linha, Jorge. E o significado de apertar o botão, o medo de uma guerra nuclear. O significado de apertar o botão, o medo de uma guerra nuclear. Enquanto ele faz aí, lá na 20, a de marcar a alternativa, É, de verdadeiro ou falso? é só a segunda que é falsa. O resto é tudo verdadeira. É verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. Tá, obrigado. Por nada. Questão número 6. Nós temos aí um artigo na página 27, que é um artigo baseado em ideias iluministas. Olha lá, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e de consciência. Tá ok? Então, os crimes de guerra cometidos pelos nazistas nortearam a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E qual que é o princípio básico dos direitos humanos? Que se Deus criou a vida, nenhum ser humano tem o direito de tirar. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E todo ser humano nasceu com direito, é um direito natural, em qualquer lugar do mundo. Todo ser humano tem o direito à vida, à felicidade e a ter condições para se desenvolver. E quem que tem que dar essas garantias são o Estado, porque a gente paga impostos para o Estado. Então, se a gente manter o Estado tem que governar a nossa sociedade, de forma que as pessoas tenham a vida, a felicidade e a prosperidade garantida, certo? Então, olha só, pessoal, nas linhas a seguir, faça um contraponto entre o artigo da declaração aqui apresentado e os crimes de guerra. Então, o que vocês vão colocar lá? Que os crimes de guerra, né? Quais que são os crimes de guerra? As milhares de pessoas que, durante o governo nazista, serviram de cobaias para experiências médicas terríveis, que foram mortas simplesmente porque não pertencia à raça ariana, né? Ou que era de outra etnia, ou que não concordava com o governo do Hitler, né? Então, vocês vão colocar aqui, o regime nazista não respeitou os direitos naturais do homem, ou os direitos humanos. Porque restringiu a liberdade das pessoas e, principalmente, né, feriu a cláusula mais importante, que é o direito à vida. Foram 6,8 milhões de judeus mortos nos campos de extermínio. É a mesma coisa, né? Uma pessoa, quando ela entra na sua casa para roubar e ela comete um crime, ela mata alguém, ou ela mata alguém para assaltar, para roubar um celular, um carro, ela não está respeitando os direitos humanos, né? Porque ela está tirando a vida de outra pessoa. A própria violência não respeita os direitos humanos, porque a gente tem que ficar trancado dentro de casa, com medo, né? O coronavírus também não respeita os direitos humanos. Porque a gente não pode sair, né? A gente tem a nossa liberdade restringida.
Certo? Então vamos para a 7. A 7 ficou a letra B. E a 8 ficou a letra C. A 8 foi a C? C. Pessoal, nós temos alguns minutos ainda, dá para a gente dar uma adiantada no livro de geografia, tá? E escuta bem o que eu vou falar. Se ficou alguma atividade aí depois que vocês não conseguiram fazer, que ficou sem fazer, é só me mandar um WhatsApp lá que eu mando as imagens, tá ok? Mas na hora que for mandar o WhatsApp, me fala. É livro de história, é livro de geografia, é caderno de atividade, senão depois eu fico sem saber. Certo? Certo. Então, pega a geografia, que dá até para a gente adiantar um pouquinho de geografia, porque o que sobrar eu vou postar lá na plataforma. Eu não sei onde que nós paramos no livro de geografia, vou ter que olhar aqui. Página 56. E no livro de atividades? Eu tenho que. Deixa eu ver aqui. Já vai olhando aí para mim, que depois eu vou ter que fotografar para enviar para vocês. No livro de atividades a gente parou na página 18. 18. Ah, é verdade, está aqui. Mas eu vou até dobrar aqui, porque depois nunca lembro dessas marcações minhas. Tá ok, vamos ver se a gente pelo menos consegue terminar aqui, ó. A 56, então. Tem 3 questões lá. Está falando sobre a síndrome do branqueamento dos corais. Lembra que eu expliquei no texto para vocês? Por que os corais branqueiam? Porque lá o coral é uma coisa muito frágil. Ele precisa de uma temperatura de água exata. Com o efeito estufa e o aquecimento global, né, e a poluição no oceano, que acaba vindo do interior do continente, leva muito pesticida, lixo para o oceano e oscila a temperatura da água do oceano. Quando a temperatura da água do oceano aquece demais, existe uma bactéria, né, um micro-organismo, que é uma alga, né, que ela chama zooxantelas. Ela sai do coral e vai embora. E o coral se alimenta dela. Então, o coral precisa comer ela para ele ficar verde e alimentado. Quando ela vai embora, porque a temperatura do mar aqueceu, o coral fica com fome, enfraquece e vai ficando branco, porque a cor verde do coral é dele se alimentar dessa alga chamada zooxantelas. Ok? Então, ele fica branco, tudo bem, porque ele não está comendo a alga, mas o fato dele não comer deixa ele fraco, e daí qualquer tipo de outros seres vivos pode atacar e destruir ele fica doente. Então, número 1, qual foi a principal causa, de acordo com os cientistas, para a onda de branqueamento dos corais? Foi o aquecimento das águas do oceano em 8 graus. A água do oceano aqueceu e o alimento dos corais foi embora. Posso passar para 2? Pode. Pode. Quais são as alternativas apontadas pelas organizações não governamentais, as ONGs, para reduzir os impactos sobre o ambiente dos recifes de corais? O que tem que fazer para não prejudicar? Tem que deixar de poluir as águas oceânicas. Principalmente, né, pessoal, o vazamento de petróleo. E a 3, realiza uma pesquisa a respeito da ocorrência de branqueamento de coral na costa brasileira. Existe isso nas costas brasileiras? Existe, mas por a gente não ter grandes barreiras de corais, não é uma problemática tão grande quanto na Austrália, tá?
As nossas regiões de corais não é, assim, gigantesca igual lá na Austrália. Pessoal, lá na página 57, está lá, analise as informações do quadro a seguir. Climas e solos mais secos, erosão do solo, branqueamento dos corais, perdas dos nutrientes, desmatamento, salinização do solo e assoreamento dos rios. Então, eu vou fazer... todo mundo fez essa ou não? Porque se não fez, eu vou ter que fazer um resumo. Não fiz, não. Então, vamos fazer um resumo lá, rapidão. Com todas essas palavras aí. Então, vamos lá. Outra forma de fazer isso, pessoal, vocês vão pegar, e conforme eu vou falando, vocês vão pegar o lápis e vão fazer uma seta indicando, por exemplo, quando eu falar clima e sólido, solos mais secos, vai provocar o quê? Perda dos nutrientes. Aí você vai fazer uma seta de climas e solos mais secos em direção à perda dos nutrientes. Vocês me entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. Olha só. Climas e solos mais secos. Vocês vão indicar uma seta para erosão do solo. Aí, de erosão do solo, vocês vão indicar uma seta para salinização do solo. Aí vocês vão voltar em erosão do solo e vai indicar uma seta para assoreamento dos rios. Porque a erosão provoca o assoreamento. Agora vocês vão lá em branqueamento dos corais. E vai indicar uma seta para salinização do solo. O branqueamento dos corais tem a ver com a salinização do solo. E da salinização do solo para a erosão do solo. E, de novo, da erosão do solo vai sair uma perca de nutrientes. Certo? Agora, a questão número 2. Vamos lá. Identifique no mapa da Oceania a localização dos elementos geográficos listados abaixo. As letras a seguir para assinalá-lo. Se necessário, pesquise em um atlas ou internet. Os oceanos que banham a Austrália. Então, letra A, Oceano Índico. Coloca lá no Oceano Índico, letra A. Está bem aqui embaixo, ó, escrito lá de azul, Oceano Índico. Agora, lá no lado leste, lá em cima, está escrito Oceano Pacífico, letra B. Lá no sudeste da Austrália, vocês estão vendo os dois rios lá. O rio Murray e o Darling. Coloca a letra C. Agora, a localização da Grande Barreira de Recife. Vocês estão vendo aí onde está escrito Mar de Corais? Na frente da Austrália? Sim. Aí vocês vão colocar a letra D. Está escrito lá, Grande Barreira de Corais, onde está escrito Mar de Corais. Letra D. Agora, Nova Zelândia. É a parte de cima lá, ó. Vocês vão colocar a letra E. A Ilha da Guiné. Vai colocar